É possível montar um sistema com fotocélula utilizando aí um acionamento em automático e manual? Eu digo para você que é possível e eu vou mostrar nesse vídeo, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Aqui iniciando o vídeo, nosso vídeo de hoje, eu tenho aqui, como eu falei, sensor fotoelétrico ou uma fotocélula, né? Fotocélula, como também é conhecido, e um sistema aqui automático e manual. Eu tenho aqui duas situações, a primeira situação e a segunda situação. Nessa primeira situação aqui, nesse primeiro desenho, eu tenho aqui um diagrama convencional, ou seja, eu vou utilizar esse diagrama para mostrar de uma forma convencional como é feito esse acionamento em automático e manual, utilizando a fotocélula. E aqui nesse segundo desenho eu vou mostrar de uma forma diferente, de uma forma em que eu vou acrescentar um componente e eu vou no decorrer desse vídeo explicar o porquê. Aqui eu tenho, como eu falei, o sistema convencional e eu vou precisar de basicamente quatro elementos para montar esse sistema aqui. Eu vou precisar, nessa rede aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo, eu tenho aqui uma rede de 127 volts, onde eu tenho fase neutra, ou seja, um sistema monofásico. E aqui eu vou precisar, como eu falei, de quatro elementos básicos para montar esse sistema aqui. Primeiro elemento aqui eu tenho um disjuntor monopolar, porque eu estou usando, como eu falei, um sistema aqui monofásico. Se fosse um sistema bifásico, eu estaria utilizando um disjuntor bipolar. Segundo elemento aqui eu tenho a chave comutadora, é uma chave de 3 posições. Aqui eu tenho a representação, né, dessa chave, onde eu tenho na posição central eu tenho a chave desligada, posição 0. Para a esquerda aqui eu vou utilizar o manual, para a direita o automático. Então essa chave ela é composta por, nesse caso aqui, por 2 contatos normalmente abertos. Quando eu giro essa chave para um determinado lado, no caso aqui para manual, eu fecho esse contato. Se eu giro para o centro, eu estou desligando, né, os dois, eu estou mantendo os dois abertos. E se eu giro aqui para a direita, eu estou girando aqui para o lado de automático. E eu estou fechando esse contato aqui. Aqui o terceiro elemento, que é a fotocélula, né, que é a própria fotocélula. E aqui eu tenho uma carga. Essa carga aqui eu estou representando por um contator. Nesse caso aqui eu nomeei aqui de K1, contator K1, que vai ser acionado através do sensor fotoelétrico. O sensor fotoelétrico ou a fotocélula é muito utilizada, por exemplo, em pátios, né? Estacionamentos, pátios, interior de condomínio. E a função da fotocélula é fazer com que eu ligue ou desligue um sistema, um circuito, de forma automática. Por exemplo, a fotocélula possui um sistema, né, um circuito eletrônico interno, e através de um dos componentes, que é o LDR, com a incidência de luz, por exemplo, se tem luz sobre esse sensor, ele mantém esse contato aberto, e na falta de luz, ele fecha esse contato, ou seja, a resistência muda, altera o valor da resistência e faz com que habilite aí esse sistema para fechar. É como se fosse, então, nesse caso, um interruptor, abrindo e fechando, ou seja, ligando e desligando. Isso acontece através desses condutores aqui, preto e vermelho. Por exemplo, aqui o preto, para esse fabricante, eu tenho o preto, que é a alimentação, que é a linha, preto aqui linha, o vermelho é o retorno, que é a saída do sinal, ou seja, é a saída como se fosse a saída do interruptor, ligando e desligando o interruptor, aí a corrente elétrica entra pelo condutor preto e sai pelo vermelho. Aqui eu tenho esse outro condutor, que nesse caso aqui originalmente é o branco, eu desenhei aqui como azul, mas ele é branco, e ele vai fazer a alimentação, ele vai complementar a alimentação da fotocélula, porque a fotocélula precisa de uma alimentação. Então aqui, resumidamente, eu tenho aqui a fotocélula que vai fazer com que essa carga, eu ligue ou desligue essa carga. Aqui eu tenho a bobina do contator, né? Na verdade o contator sendo representado aqui pela bobina, e eu posso, através desse contator, eu posso ligar e desligar uma quantidade de luminárias, né? Uma certa carga, através do circuito de força desse contator. E lembrando o seguinte, que é importante falar que para
esse modelo, pelo menos de fotocélula, eu posso ligar uma potência máxima de 1000 watts, tá? Então, se eu fosse ligar aqui uma lâmpada direto, eu poderia ligar uma ou duas ou três, uma quantidade determinada de lâmpadas, eu poderia ligar diretamente nessa fotocélula, segundo o fabricante, até 1000 watts. Obviamente, não é recomendável que se coloque a carga máxima que o fabricante ele informa. Porém, aqui, essa fotocélula está ligando apenas a bobina do contator. Então, como eu falei, através desse contator eu posso acionar cargas maiores através dos contatos de força desse contator. Então aqui, explicando aqui como vai funcionar esse sistema aqui, convencional, eu tenho aqui, por exemplo, se eu tiver esse contato aberto aqui, ou seja, a chave comutadora posicionada para manual, ou seja, para a esquerda, esse contato aqui vai fechar, eu vou ter esse contato aqui fechado, e eu vou acionar aqui o contator diretamente através desse contato. Se eu giro para o centro, eu desligo, e se eu giro para a direita, eu jogo esse sistema aqui, eu ligo esse sistema em automático, ou seja, estou alimentando aqui esse condutor preto da fotocélula, e uma vez o sensor sendo acionado, sensor fotoelétrico sendo acionado, ele vai habilitar esse condutor vermelho aqui e vai acionar o contator através dessa saída aqui desse fio vermelho. E aqui eu tenho o modo que eu preferi utilizar. E eu vou explicar o porquê que eu vou utilizar esse modo aqui. Aqui eu tenho, da mesma forma, a fase, né, chegando aqui na entrada da chave comutadora. Aqui, se eu alimentar, né, se eu posicionar essa chave para a esquerda e manual, eu vou estar ligando esse contator diretamente aqui em manual. E aqui, se eu jogo para a esquerda, para a direita, melhor dizendo, eu estou fechando esse contato aqui automático e estou alimentando a fotocélula e vai ligar em automático. Porém, aqui, o que acontece? Aqui eu botei esse contato fechado aqui, para ser acionado juntamente com o sistema manual. Por que eu fiz isso? Porque nesse caso aqui, se eu não tenho esse contato fechado, a partir do momento que eu aciono aqui em manual, eu vou ter o contator ligado, porém eu vou ter um retorno de fase vindo aqui, ó, retornando para a fotocélula. Eu vou ter aqui, ó, esse fluxo aqui de corrente retornando aqui para a fotocélula. Eu não tenho esse contato que eu coloquei aqui. E aqui, toda vez que eu acionar para manual, eu estou fechando esse contato aberto, mas ao mesmo tempo eu estou abrindo esse contato aqui que é normalmente fechado. E isso está impedindo que essa corrente ela retorne para a fotocélula dessa forma que retorna aqui. Então eu acrescentei aqui um sistema para evitar isso. Eu decidi adicionar nesse projeto esse contato fechado. Então toda vez que eu aciono essa fotocélula em manual, eu estou abrindo esse contato, ao mesmo tempo que eu estou fechando, né, esse contato aberto aqui, eu estou abrindo o contato fechado e estou impedindo que essa fase retorne para a fotocélula. E esse sistema aqui que eu acrescentei esse contato, é o sistema que eu vou mostrar na prática. Então, a partir de agora eu vou mostrar na prática como vai funcionar esse sistema aqui. Aqui eu tenho a parte prática montada, eu tenho aqui um sistema, como eu falei, entre fase neutra, aqui 127 volts. Eu tenho aqui os 4 elementos básicos desse sistema, que é o disjuntor monopolar, o contator, que é a carga, e aqui eu tenho a fotocélula, que é o elemento que vai ligar e desligar o sistema automaticamente, e aqui eu tenho a chave comutadora. Chave comutadora aqui de 3 posições. Condutor fase, ele entra aqui no disjuntor, entrada aqui do disjuntor, sai aqui na saída do disjuntor e alimenta a entrada aqui dos 2 contatos abertos da chave comutadora, como foi mostrado na parte teórica. Se eu posicionar a chave aqui para manual, posicionei para manual, eu vou ligar diretamente o contator através desse condutor aqui, desse condutor amarelo, que está alimentando aqui na saída desse contato aberto aqui, normalmente aberto, do manual, ele está alimentando direto o contator. Então, se eu posiciono a chave para manual, o contator vai ligar diretamente. Então, a posição manual explicado.
E se eu girar aqui a chave para a direita, eu coloco esse sistema em automático. Vai acontecer o seguinte, eu posicionei aqui para a direita, eu vou sair com a tensão aqui nesse condutor preto, vai alimentar a fotocélula. A fotocélula, por sua vez, sendo acionada, vai vir um retorno aqui pelo condutor vermelho e vai acionar o contator através desse contator, desse contato fechado aqui que eu coloquei, que eu adicionei, como eu falei na parte teórica lá. Eu adicionei esse contato fechado e ele vai alimentar aqui a bobina do contator. O condutor neutro já está alimentando aqui também esse condutor branco aqui, ó, da fotocélula, através desse condutor aqui. Eu botei esse condutor preto aqui, que está alimentando aqui a fotocélula com neutro. Então eu tenho aqui fase e neutro alimentando a fotocélula, e a fotocélula, uma vez sendo acionada, o retorno vai sair, né, o condutor de retorno vai sair pelo vermelho e vai alimentar a bobina do contator, isso em automático. Aqui, como eu falei, eu tenho nessa chave comutadora, eu tenho aqui o contato fechado, que está em série com a bobina no momento em que eu aciono a chave para automático. Eu fechei aqui, né, posicionei para automático, o sistema vai funcionar, porém, ele vai passar primeiro pelo contato fechado, aqui, pelo contato normalmente fechado, que eu adicionei aqui na chave comutadora. E esse contato, como eu falei na parte teórica, ele vai impedir que quando essa chave estiver em manual, essa fase retorne para a fotocélula. Eu vou fazer aqui a simulação do funcionamento desse sistema. Ligando aqui o disjuntor aqui ligado, e eu vou posicionar a chave primeiro para manual. Então, o contator ele precisa ser acionado diretamente através da chave comutadora, sem a atuação da fotocélula. Ligando aqui em manual, contator ligado, o sistema está funcionando. Eu vou posicionar aqui para a posição 0 novamente, o contator vai desligar. Posição 0, contator desligado. E agora eu vou posicionar a chave comutadora para automático. No momento em que eu posiciono para automático, de imediato o sensor ele é acionado por alguns segundos e depois ele desliga. Aí depois sim eu vou fazer a simulação do acionamento desse sensor em automático. Então vou girar aqui a chave, né? Vou posicionar para automático. O contator ligou. E agora já desligou, como eu falei. Agora é o seguinte, eu vou simular uma situação em que falta de luz sobre a fotocélula. E ela precisa ligar em automático. Vamos simular aqui. Simular aqui essa situação de falta de luz. Tá aí então o contator ligado, ou seja, não tem luz, ou seja, escureceu, né? Anoiteceu, a fotocélula é acionada, liga aqui o contator e através do contator eu posso ligar cargas aqui com potências maiores. Claro, respeitando o limite de potência dos contatos de força desse contator. Eu vou tirar aqui então, vou tirar aqui a simulação, vou desfazer a simulação e a fotocélula ela precisa desligar o sistema. Tirando aqui. Então tá aí. Fotocélula acionou normalmente, ligou e desligou em modo automático, contator agora desligado. Posicionando aqui novamente a chave para a posição 0 e eu desligo aqui o sistema. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até a próxima. Grande abraço.